Nós já louvamos, nós já engrandecemos o nosso Deus. E agora vem a melhor parte, que é a palavra dele. Palavra que tem poder de salvar, de curar, de nos fortalecer, de nos libertar. Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite nós estamos aqui. Já podemos sentir a tua presença, a presença do teu Espírito Santo neste lugar e sobre as nossas vidas. Papai querido, que nesta hora o Senhor venha tirar todo o cansaço, todo o enfardo, toda a cegueira espiritual, mas que venha prevalecer a vontade do Senhor sobre as nossas vidas nesta noite. Papai querido, continua falando conosco nesta noite através do teu servo, instrumentos do Senhor para ministrar as boas novas neste lugar. Papai querido, usa ele da forma que o Senhor quer e da forma que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Eis-nos aqui, ó Pai, como vaso na tua mão. Faça a tua vontade neste lugar e nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Esse é um ótimo dia, onde nós nos encontramos com a palavra de Deus, onde, se nós tomarmos uma decisão, pode mudar não só a nossa vida, mas a vida de quem está ao nosso lado, quem está próximo, quem passa perto. E a palavra de hoje vai falar sobre decisão. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo 11. Amém? Lucas 15, versículo 11. Amém? A parábola do filho pródigo. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou: veio teu irmão, a teu pai, mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens como em meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Podeis assentar, irmãos. Decisão. Às vezes, para nós tomarmos uma decisão de verdade, nós precisamos de passar o que esse filho pródigo passou. Ele tinha de tudo, ele tinha alimento, ele tinha pão, ele tinha carinho do seu pai, ele tinha uma casa quente, mas ele resolve aventurar-se no mundo. Ele pediu o que ele tinha de direito, o pai deu para ele, ele saiu mundo afora, gastou tudo que tinha, esbanjou-se, foi conhecer o mundo. E no mundo você vale aquilo que você tem. Quando aquilo que você tem acaba, você não vale nada para o mundo. Mas para Deus você continua tendo sempre o mesmo valor. Foi por isso que ele entrega algo precioso, muito precioso, o seu filho na cruz, para que nós tenhamos essa oportunidade. A palavra de Deus fala que naquele país começou-se a passar fome, necessidade, mas na casa do pai estava abundância. Porque Deus não depende de políticos, Deus não depende de estação de ano, Deus não depende de nada. É por isso que lá no Egito, enquanto os outros países estavam passando uma fome grandiosa, durante 7 anos José estava acumulando no celeiro como governador. 7 anos de fartura ele acumulou, porque quando veio 7 anos de escassez e de fome, eles tinham dentro do celeiro, porque quem anda com Deus, o celeiro é cheio. Mas se você anda no mundo, o mundo está sempre passando por altos e baixos, altos e baixos. Um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo. Não é assim? Quando a gente andava no mundo, não era dessa maneira. Um dia está bom, no outro dia está tudo horrível, no outro dia está mais ou menos, e assim vai, durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não prevalece, não anda reto, num sentido só. E quando você começa a andar com Deus, você vai subindo, porque Deus não depende de nada. Ele é que faz o milagre. Ele é o dono do milagre. Aquele filho pródigo precisava de aprender aquela lição. Você vê que quando o pai entrega as coisas materiais para ele seguir o seu caminho, o pai não vai atrás dele, ele não vai. Ele fica lá naquele lugar porque ele queria que ele aprendesse com a sua própria
consciência para que ele tomasse uma decisão de verdade. No momento que ele estava junto com os porcos, que deu vontade de comer aquilo que os porcos estavam comendo, que ele foi lembrar: na casa de meu pai há fartura. O que eu estou fazendo aqui? Você sabe o que é isso? Isso é o verdadeiro arrependimento dentro do nosso coração. É só dessa maneira que você vai valorizar aquilo que a casa do Pai oferece para vocês. A casa de Deus. Porque Deus tem sempre o melhor, só que a gente não consegue enxergar isso. Às vezes Deus permite que você saia, caia no mundo, se estrubique lá no mundo, para que você olhe para trás e fale: gente, a minha casa estava limpinha, estava tudo no lugar, tudo certinho. O que eu estou fazendo nesse lugar? Não foi essa a pergunta que o filho fez para ele mesmo? E aí você tem que tomar uma decisão séria, voltar sem nada, porque tudo que ele tinha perdido. Enquanto ele tinha alguma coisa, ele tinha valor. Perdeu o que tinha valor, acabou. Você vai comer se quiser junto com os porcos aí. Ninguém se preocupava com ele, ninguém cuidava dele. Mas o pai estava esperando a volta verdadeira dele. E às vezes nós temos que passar por essa situação. Daniel capítulo 1, a palavra de Deus fala assim, Daniel capítulo 1, livro de Daniel. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois se veria ele o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel, o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encerrado de cuidar de Daniel: Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se não deem legume a comer e água a beber. Então se vejas de ti a nossa aparência dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tinham sido levados cativos da primeira invasão da Babilônia. Eles podiam comer do que eles quisessem aqui, eles eram cativos, tinham perdido o seu país, tinham perdido a sua nacionalidade, tinham perdido a sua liberdade, não tinha? E eles iam comer do melhor. O rei Nabucodonosor comia das melhores comidas, tinha vinho a fartar-se, mas eles resolveram não comer. Simboliza aqui alimentar-se do mundo. Eles preferiam comer legumes e beber água até que comer aquilo que eles estavam comendo. É uma maneira de agradar a Deus. Porque quando nós fazemos, a gente, mesmo quando a nossa caminhada começa, uma caminhada que você ainda não tem intimidade, você ainda não tem maturidade, mas nós já sabemos aquilo que agrada a Deus. Não sabemos? Sabemos ou não sabemos? Você acha que se a gente ora para que o Senhor liberte as pessoas que estão perdidas nas drogas, na prostituição, não é verdade? A gente não ora para isso? Se você sai daqui e vai para um prostíbulo, você está agradando a Deus? Não. Se você sai daqui e vai beber, você está agradando a Deus? Vocês sabem se tal não está agradando a Deus.
Mesmo que não tenhamos intimidade, nós sabemos aquilo que Deus é a favor e ou é contra. A palavra de Deus não fala isso? Então Daniel resolveu tomar uma decisão. É o que nós temos que fazer, tomar uma decisão. A decisão é sua. Se você quer andar em continuidade, você quer continuar sempre na vitória, você precisa de estar nos caminhos de Deus. Sabe por quê? Porque quando Daniel tomou essa decisão, você sabe o que aconteceu na vida de Daniel? Ele se torna governador da Babilônia, de algumas províncias da Babilônia. Quem tomava conta era Daniel. Continuava em ascensão, porque ele tomou uma decisão a favor de Deus. Eu quero andar com Deus, eu preciso de Deus. Eu estou nessa condição de estar aqui preso na Babilônia como escravo, porque o meu povo não quis andar com Deus, e Deus resolveu castigar esse povo. Mas mesmo aqui nesse lugar, eu quero andar com Deus. Eu não quero me alimentar daquilo que o mundo está me oferecendo, mas eu quero me alimentar daquilo que Deus me oferece, mesmo que aquilo que Deus me ofereça seja pão e água. Mas lá na frente vem a multiplicação. É isso que você tem que ver, porque a palavra de Deus fala: a porta é estreita, mas depois eu começo a andar com vocês. Mas é preciso que vocês tomem uma decisão. A partir daquele momento, Daniel se torna governador, nós já falamos, porque através de Deus ele decifra um sonho de Nabucodonosor, que ele não conta nem qual era o sonho, muito menos o significado, que ele não sabia. Aí você olha lá na frente, depois que Nabucodonosor já tinha morrido, e ali quem tinha vencido eram os persas, que já estavam tomando conta da Babilônia, os medo-persas, eles que estavam tomando conta. E Daniel, o que tinha acontecido com Daniel? Continuava governador de mais províncias ainda. Então quando você resolve de verdade andar no caminho de Deus, você cresce, você levanta, você não fica nos altos e baixos, pendendo de um lado para o outro, você anda numa direção, porque Deus fala, é uma direção. Deserto, o povo não foi para o deserto? Foi. 40 anos no deserto? Foi. Mas quando saiu dos 40 anos, lutaram para receber a terra de Canaã e venceram. Então você anda com Deus, você só vence, gente. Nós só vencemos. Mas é preciso de você tomar, de nós tomarmos uma decisão. Através dessas pessoas que passaram por essas situações, e Deus mostra para mim e para você. Está vendo o que Ele fez? Ele fez por mim. Se você fizer também, você chega lá. Você chega lá. Você cresce. Só que o crescimento com Deus é no tempo certo de Deus. Então quando você entende isso, você vai olhar e vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de povo querendo alimentar da palavra de Deus, cheia de vontade de querer se aproximar de verdade de Deus, porque aí é ter visão espiritual. Agora, se você não tiver visão espiritual, você vai ver uma igreja vazia. Você lembra quando Eliseu estava, mas o aprendiz dele, ele disse, nós estamos cercados. Ele falou, você não sabe de nada, meu filho. Estamos cercados ao tanto de soldado. Aí ele ora, Senhor, abre a visão desse menino, para ele ver quem que está cercado, se é nós, ou se são soldados. E aí quando ele abriu a visão, existia cavalos de fogo, anjos, ao redor daquele povo. É isso que nós temos que aprender a enxergar. Eu vejo uma igreja crescendo. Nós temos que aprender a olhar o copo quase cheio e não o copo quase vazio. Porque tem muita gente que olha um copo pela metade e vê ele quase vazio. Mas nós temos que aprender a olhar e falar assim, está enchendo. Porque não é assim andar com Deus. Foi fácil para esses grandes homens?
Na dificuldade que Sadraque, Mesaque e Abednego passou quando foi jogado no forno, era um momento que eles poderiam ter desistido. Não tem momento na nossa vida que a gente quer desistir? Tem ou não tem? Tem uns que quase já desistem. Mas Deus está lá, pegando na mão, levantando de novo, fala: meu filho, continua fortalecido pelo poder da palavra, porque você tem que passar por essa dificuldade, igual o Sadraque. Eu vou jogar vocês no fogo ardente se vocês não adorarem o mundo, a estátua do mundo, E o que eles falaram? Se o nosso Deus quiser, nos tira dessa situação. Mas se Ele não quiser, Ele é Deus. E nós não vamos adorar a tua estátua. E aí jogou eles. Isso é levar a fé no limite. É levar a fé no último grau. Isso é ter fé. Eu já falei, ter fé não é quando você abre a geladeira e ela está cheia de coisa, você fala, glória a Deus! Ter fé é quando você abre a geladeira, tem um pedaço de pão, um pedaço de queijo, você fala, glória a Deus! Porque Ele multiplica, porque Ele faz milagre, porque Ele abre porta onde nem porta tem. Ele colhe aonde não planta, aonde Ele nem semeou, Ele colhe. Porque foi isso que Ele fez no deserto. Ele estava colhendo o povo dele, semeou no deserto, e aquele povo foi crescendo com fé. Então é preciso a gente ter fé e levar isso no limite, tomando decisões. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tomaram grandes decisões para ficarem a favor da palavra de Deus. Por isso que quando jogam Sadraque e Mesaque no fogo ardente, o que acontece? Alguém entra lá. Alguém que nem estava naquele momento, e ao mesmo tempo estava em todo lugar, entrou naquele lugar. E fez com que Nabucodonosor olhasse e dissesse, nós não jogamos 3, tem mais um lá. Tira lá, porque não estou entendendo mais nada. E você sabe o que eles falaram no final, que ele falou? Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo. Como que você quer que o Deus seja glorificado em nós, se nós não tomarmos decisão? Eu tomei uma decisão na minha vida, e eu tenho mantido essa decisão até os dias de hoje, firme na palavra de Deus, com tempestades, com tormentas, mas continuando a pregar a palavra, com frio, com calor, com chuva, goteira, com tudo. Mas nós estamos aqui, e isso é você trazer a atenção de Deus para você. Por que você acha que Deus não estava vendo Sadraque, Mesaque e Abednego quando disse, se você quiser nos jogar, pode jogar, mas nós não vamos adorar o outro Deus, que não seja o Deus Altíssimo. Você acha que Deus não viu? Tão só viu como entrou na briga. Isso é você trazer Deus para as nossas vidas, para as nossas situações, para os nossos problemas, para as nossas tristezas, para as nossas alegrias, para as nossas falhas, para as nossas dificuldades, e Ele faz o milagre e te muda. E muda, porque mudou a mim. E eu sou grato por isso, e por isso eu continuo aqui, pregando o Evangelho do Senhor. Em Hebreus capítulo 11, a palavra de Deus fala assim, lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 11, onze 23. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão.
Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Quem vê aquele que é invisível. Isso é ter fé. Moisés tomou decisões. Ele podia ter ficado no palácio, tranquilo, não preocupar com aquele povo que estava apanhando. Ele tinha uma vida boa, não tinha? Ele tinha seus carros, seus cavalos. Ele era filho do faraó. Ele era neto do faraó de criação, mas era o faraó. Ele morava num palácio. E ele tomou uma decisão. Ele não queria ficar naquele lugar. Ele queria ficar ao lado de Deus, do povo de Deus, da promessa de Deus na vida dele. E isso é que nós temos que tomar essa decisão também. Porque é muito mais grandioso você andar com Deus na simplicidade do que você ser uma pessoa grandiosa no mundo, mas sem o conhecimento de Deus, sem a sabedoria de Deus, sem a presença de Deus. É por isso que Salomão escreveu: tudo é vaidade quando você não tem Deus. Você pode ter as coisas que Deus te oferece, claro que você pode, mas é preciso de tomar decisões, porque Deus é cheio de regras. Ele tirou aquele povo do cativeiro, mas a primeira coisa que ele fez com aquele povo no deserto foi dar as leis: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, honra teu pai e a tua mãe, tudo aquilo que nós conhecemos, que para hoje, para o mundo, isso nem existe mais. Mas a palavra continua sendo a mesma, forjando crentes firmados na palavra de Deus. Moisés só foi Moisés porque tomou decisões. Você sabe por que quando Deus aparece para Moisés, 40 anos depois, ele já com 82 anos mais ou menos, lá naquela sarça ardente, você sabe por que Moisés voltou para o Egito? Porque toda a vida ele teve no coração fazer parte daquele povo e libertar aquele povo, porque foi para isso que Moisés foi colocado naquele cesto embetumado. Tudo era o propósito de Deus na vida de Moisés. Só que ele tinha que esperar o tempo de amadurecimento espiritual. E é isso que nós temos que entender também. Nós precisamos amadurecer, saber: este lugar é o melhor lugar que eu poderia estar hoje. Porque através desse lugar você tem a presença de Deus na sua vida. E quando você tem a presença de Deus, Ele cuida da sua família, Ele cuida dos seus filhos, Ele cuida dos seus negócios, Ele cuida da sua saúde. Mas é preciso que a gente aprenda a caminhar com Ele. Foi por isso que Moisés viu aquela sarça queimando daquela forma, porque ele estava pronto, porque ele tomou decisões, porque ele lutou pelos fracos, porque ele resolveu fazer da sua maneira sem entender, mas ele fez alguma coisa para Deus. Mesmo quando a gente não entende qual que é os propósitos de Deus na nossa vida, mas quando você faz algo para que o Senhor se alegre, fala: está mudando, está fazendo a minha vontade, você chama a atenção dele, chama a atenção para você ouvir a voz dele. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar que você pisa é terra santa. Esse lugar que nós pisamos também faz parte da terra santa de Deus. Só que para você enxergar é preciso que você olhe com o coração, que faz a diferença na sua vida. E aí, acabou? Não, aí tem caminhada, tem milagres. Um ano, milagres dentro do Egito, porque Moisés voltou com a palavra. Porque Moisés tomou uma decisão. Igual aquele filho pródigo. Tinha de tudo na casa do pai, mas não conseguia enxergar. Por quê? Porque nunca tinha ido para o mundo. Precisava de ir para o mundo para saber que lá no mundo é diferente. Lá ninguém preocupa com ninguém. Lá preocupa com o que você tem.
não com você. Deus preocupa com você e não com o que você tem. Ele preocupa com o que você pode ser. Você pode ser algo melhor amanhã do que você é hoje. Você é bom? Sim, somos, mas podemos ser melhores ainda, porque a palavra de Deus, ela vai lapidando o diamante, a pedra bruta, para que ela tenha brilho e reflita a luz do Senhor Jesus. É fácil? Não, o Senhor sempre falou que não é fácil. Olha o que Moisés teve que fazer para que voltasse de novo. Ir para o deserto, perdeu toda a boa vida que tinha, perdeu toda a mordomia que tinha, perdeu toda a zona de conforto que tinha. Mas agora ele estava diante do Criador dos céus e da terra. Isso para vocês não é importante? Porque para mim é. Isso é que é importante. Não é o trabalho que é importante. Não é a família é importante, mas você tem que pôr Deus em primeiro lugar na sua vida, porque senão Ele não salva a sua família. É por isso que Jesus falou: se você amar seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus tios, seus parentes, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu não faço milagre assim. É preciso de ter decisões. Aí aquela situação, puxa vida, o judeu não come carne de porco. Naquela situação que estava, olhou que o porco estava comendo. Aí ele caiu na realidade e falou: agora acabou. O que eu posso fazer? Voltar para trás, porque o pai está esperando com os braços abertos. Mas você tem que ser verdadeiro com ele. Igual o filho pródigo foi. Ele voltou e falou: Senhor, eu pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno que você me chame de filho, mas deixa eu morar aqui. Você viu como que o pai o recebeu? Fez festa, ficou alegre, ficou feliz. Mas o pai, hora nenhuma, foi atrás dele quando estava no mundo. Não foi, não vai. A decisão é sua, foi você que tomou a decisão. É nós que tomamos a nossa decisão. Você quer andar com Deus? Eu quero. Então continua. Deserto, dificuldade, eu quero. Então continua. Renúncia, sair do mundo, tudo, renúncia. A palavra de Deus é renúncia. Morrer para o mundo, nascer para Cristo. Você quer? Eu quero. Toma uma decisão. E o Senhor vai te abraçar, como abraçou Moisés e o filho pródigo. 2 Timóteo capítulo 8, a palavra de Deus fala assim, 2 Timóteo capítulo 8, 2 Timóteo, para trás um pouquinho. 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação, pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro nos ouvidos. E o que está acontecendo hoje? É o que está acontecendo hoje. Essa palavra, ela vem viva e eficaz nos dias de hoje. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Sabe por que Paulo está falando dessa maneira aqui? Ele estava preso. Mas ele estava preso, sabe quando? Quando ele estava perseguindo a igreja de Deus. Às vezes nós achamos que a prisão é em quatro paredes, e não é. Às vezes a gente está no mundo e está preso nos vícios, nas concupiscências, nas coisas que o mundo oferece. Você está preso, está escravo. Quando Deus liberta aquele povo do cativeiro, aquele povo podia andar livre ali naquele Egito, mas estava preso. E Deus resolve mostrar a verdadeira liberdade aonde? No deserto. Vai entender uma coisa dessa, né? Como que a liberdade vai estar no deserto? É porque liberdade é você andar com Deus.
No mundo você é escravo, com Deus você é liberto. Paulo estava preso. Aos olhos do mundo ele estava preso, aos olhos de Deus ele estava caminhando, liberto, 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 pregando o Evangelho. Porque ele tomou uma decisão muito grande na sua vida. Ele deixou de perseguir o povo de Deus, ele deixou de perseguir, ele deixou de apontar, de acusar, de achar que estava certo. E ele pegou aquilo, quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, ele levou aquilo muito a sério na vida dele. Foi uma mudança da água para o vinho. Foi uma mudança muito radical na vida de Paulo. E às vezes Deus quer que você dê uma sacudida na gente para que a gente faça como ele. Toma uma decisão de verdade nas nossas vidas. Uma decisão de andar com Deus de verdade mesmo. Com o coração aberto, Senhor, eu vim para servir ao Senhor em nome de Jesus, a partir do dia de hoje. Olha o que esse cara era, olha o que esse cara se transforma lá na frente. Foi perseguido, foi preso, foi apedrejado, mas quando ele levantava, ele já levantava pregando a palavra de Deus. Por quê? Como que o cara levanta depois de ser apedrejado, depois de ser preso, como ele estava com Silas? Como que o cara continuou pregando o Evangelho? Teve um encontro verdadeiro com Deus, e é isso que eu quero que vocês tenham também. É isso que eu prego a palavra aqui, eu oro para o Senhor, porque o Senhor fale no coração de vocês, e dê aquela sacudida assim, de uma pancada tão grande assim, que vocês vão acordar assim, assustados. Meu Deus, o que é isso que está acontecendo? É a palavra de Deus fazendo a diferença nas nossas vidas. E aí você vai caminhar sempre na retidão, não na oscilação, oscilando igual a energia elétrica alternada, sobe e desce, uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Energia contínua, a energia de Deus, só no grau. Não é assim. Olha o que esses homens fizeram, olha o que esses homens apanharam para que esse Evangelho chegasse para você e para mim. Olha o valor que tem essa palavra de Deus aqui, ela está cheia de sangue, ela está cheia de humilhação, ela está cheia de pessoas que deram a sua vida para que ela chegasse a mim e a você, pessoas que lutaram por causa do Evangelho de Deus, para que você aprenda a valorizar também, e continue com essa palavra para frente, passando para outras pessoas, que o mundo está cheio de pessoas precisando da palavra de Deus, para serem convertidas, transformadas pelo poder que a palavra tem. Mas é preciso de aprender, de crescer, de desenvolver, de acreditar de verdade, e continuar lutando pela palavra de Deus. Por isso que Paulo, o nome dele foi tão grandioso na palavra, porque também tomou a decisão certa. E para terminar, em Lucas 5, capítulo 4, a palavra de Deus fala assim, Lucas 5, 4. Lucas 5, 4, Lucas 5, 4, Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, disse Simão a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grandes quantidades de peixe, rompiam-lhe-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Pedro tomou uma decisão muito grande na vida dele. Pedro, João, Tiago. Quando Jesus pediu para que ele lançasse a rede de novo, ele podia ter falado: não, eu vou para casa, não peguei nada, eu vou escutar me enchendo lá e falando isso e aquilo. Não.
Passou a noite inteira, pescou, não pegou nada, foi ali lavando as redes, ouvindo a palavra de Deus. Através daquela palavra, voltaram de novo para jogar a rede mais próximo. E pegaram. Então isso é tomar uma decisão nas nossas vidas. Nós precisamos de ter isso como uma decisão. A palavra de Deus, ela nos inspira, nos exorta, nos fortalece. Mas é preciso que a gente queira receber a palavra, que a gente queira andar. Se você estivesse no lugar de Pedro, você ia fazer o quê? Você ia continuar com aquela empresa pesqueira ou você ia seguir o mestre? Faça essa pergunta. Se você estivesse no lugar dele, se você teria coragem de chamá-lo para que andasse sobre as águas também? Faça essa pergunta. Porque o que nós estamos fazendo aqui hoje, nada mais é do que eles fizeram há 2000 anos atrás, é andar, fazer a vontade de Deus, ganhar almas para o Senhor, aprender com a palavra de Deus, nos libertar do mundo, nos libertar das concupiscências, fazer de verdade a vontade de Deus, e foi o que esses grandes homens fizeram. Por isso que o nome deles ficaram escrito no livro da vida. E é isso que Deus quer que a gente faça também. Porque no dia que você tomar essa decisão, Ele estará como estava o pai do filho pródigo, com os braços abertos para cada um de vocês e para cada um de nós. Porque Deus nunca abandonou os seus filhos. É os filhos que ficam abandonando os seus pais. Mas Ele está sempre com a palavra nos dando oportunidade para que a gente volte. E volte mudados, arrependidos de verdade, para que a gente possa morar na casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra venha ficar no meu, no seu e no nosso coração e continuar nos transformando de fé em fé, de glória em glória. Amém. Amém. Quem precisa de oração? Vamos colocar de pé. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa rica palavra. E que a cada dia nós venhamos tomar a decisão de andar com o Senhor Jesus. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Papai querido, nesta noite, nós te louvamos por esta rica palavra. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem sido fiel com cada um que está aqui nesta noite. Papai querido, também te agradecemos, porque temos contemplado a tua fidelidade no meio da nossa família, dos nossos filhos, dos esposos e das esposas e dos pais. Papai querido, continua sendo fiel e continua nos ensinando, ó Pai, a andar contigo nesse caminho estreito, caminho de arrependimento, caminho de renúncia, caminho de perseverança, caminho, ó Pai, de obediência e de princípios, ó Pai, que é a tua palavra. Papai querido, nesta noite, que o Senhor venha também abençoar nesta noite cada um que nos escutou, abençoar a vida dos irmãos aqui com a força, com a paz, com o fortalecimento do Senhor, com a coragem do Senhor nesta noite. Papai querido, abençoa os irmãos que ainda irão trabalhar, que o Senhor venha fortalecer, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha livrar, e que o Senhor venha nos dar sabedoria a cada dia, como devemos nos portar e as decisões que devemos tomar na tua presença. Papai querido, leva os irmãos debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário e fraudulento. É o que nós te pedimos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa em comunhão, em nome de Jesus. Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.